vez, tá bom? Aberto, né? Como eu disse, vocês podem acessar. E como é que esses dados chegam aqui? Vai lá o entrevistador com a flechetinha na mão, com o tablet na mão, ele vai na praia, ele vai no aeroporto, ele vai na rodoviária, ele vai em 5 locais diferentes e vai aplicar essa coleta. Ana, clica aqui para mim, visão geral, que é o primeiro, ou pode vir nessa setinha aqui embaixo, tá? Aí aqui ele vai carregar os dados, principalmente da onde vem o nosso turista, né? Perfil de idade, aí sobe só um pouquinho, olhando um pouquinho mais para cima, você vê o filtro, pronto. E aqui a gente pode trabalhar com esses filtros. Clica aqui nesse primeiro filtro. Isso, clica aí. Aí eu vou ter abril, janeiro e abril, que é alta e baixa estação. Foram as 2 coletas que a gente fez esse ano. Tá bom? Então as 2 coletas estão aqui. É daqui que vem o nosso perfil. Tá bom? Aqui como está com projeção, às vezes não fica muito claro, né? Mas como hoje é mais uma apresentação, eu queria ir, na verdade, diretamente... Aqui a gente vai falar dos dados gerais, mas vamos ir avançando até onde a gente consegue visualizar os segmentos de vocês. Mais uma informação. Aqui que vocês estão vendo, coleta em Natal, coleta em Tibau do Sul, coleta em São Miguel do Gostoso, coleta em Mossoró e coleta em Tibau. Esses são os locais de coleta. Natal é onde? Tem vários em Natal. Mossoró é onde? Tem vários em Mossoró. Tibau do Sul é onde? Tem vários em Tibau do Sul. São Miguel do Gostoso, tem vários em São Miguel do Gostoso. Inclusive usando mesclado, um meio de hospedagem, ou 2, uma praia, outra. E tem um estatístico por trás que nos ajuda com essa amostragem de Thiago. Então não é uma amostragem, não é um espectro dentro de uma totalidade do período. Por exemplo, o turista que chegou aqui, a gente recebe a informação da companhia aérea, do hotel, de todos, não existe isso, é uma amostragem. É uma amostragem. O que significa uma amostragem? A gente não está coletando de todo turista que entra, mas um fragmento, que ele é bem grande e representa o todo. Aqui não dá para ver, mas a gente coletou só esse ano 2.000, me ajuda aí. 2.585 entrevistas. Então eu entrevistei 1, 2, 100, 200. Academicamente a gente chama, quando eu pesquisei em Natal, 400 já era um bom número. Com uma boa margem de erro. 2.000 e tralalá, só no primeiro semestre é muito robusto. Praticamente nenhum sistema de inteligência tem isso. Outros dados que a gente cruza, como aquele mapeamento do Sebrae que a gente foi ver, sim, bateu com os dados do Cílio. Algumas perguntas que eram as mesmas, bateu no sentido de foram as mesmas, ou seja, está robusto. O que está falando aqui é muito fidedigno. Tá? Você fala, Marcelo, mas para mim a realidade de guia talvez não. Então vamos fazer um recorte, né? Aí essa é a ideia, que a gente consiga olhar isso também para o setor, tá bom? O que eu queria falar ainda sobre aqui, antes de ir para aquele lá que a gente consegue ver um fragmento de guia, e um outro lugar a gente consegue ver um fragmento de book, que a gente consegue extrair. Condutor não, acho que teve algum comentário, mas como eu tinha não tem nenhum aqui ninguém representando, a gente quer mudar isso. O pessoal de Currais Novos reclama, o pessoal de Galinhos reclama, o pessoal de Genipabu reclama. Marcelo, você só coleta em Natal, mas e aqui, e lá? Então o que a gente fez? A gente agora está colocando um novo, que é a nossa pauta agora, né? Antes de ir para os insights. A gente quer fazer isso por QR Code. A gente quer pegar o QR Code, entregar para o bugueiro, entregar para o guia, falar assim, quando você terminar o passeio com alguém, você vai lá e pede para ele preencher esse questionário. A ideia é o mesmo questionário que o menino aplica, que os pesquisadores aplicam, a gente jogar ele online. Mas tem um problema. É um questionário que não é pequeno, ele é meio grande. Então, eu estou contando com vocês, e a gente já fez um teste com os receptivos ano passado. O primeiro teste deu certo. Estou contando com vocês para
cobrar o turista em preencher o QR Code. E vai ser um QR Code, a princípio, só para guia, bugueiro e condutor. E, inclusive, a gente pode botar perguntas próprias. A gente viu que tinha uma época que o bugueiro ele tava colocado, teve uma outra época que foi os guias, agora a gente tem os guias separados, depois juntaram tudo como passeio oferecido, mas o que a gente quer? Ter um QR Code, ter um questionário que é muito parecido, se desse igual a esse, para que os guias e os bugueiros apliquem depois dos seus passeios. Tem ali um QR Codezinho, senhor, por favor, o senhor poderia preencher aqui e falar, não é para avaliar o passeio de bug, o guia, pode ter uma outra pergunta de qualidade, você gostou do passeio e tal, e uma outra pergunta talvez no começo, Elisiana, para separar, você fez bug, você fez um passeio com guia, ou você recebeu uma condução local, né, que pode ter aquele condutor lá numa localidade específica fazendo uma condução local. E ali a gente também poderia começar a ver como é que o bugueiro é avaliado, como é que o guia é avaliado, como é que o condutor é avaliado. Eu acho que a gente nem precisa ramificar o questionário, porque eu acho que as perguntas vão ser as mesmas. Né? Então a gente pode ter umas perguntas específicas, não muitas, que o desafio é reduzir. Questionário grande é tudo que a gente quer como pesquisador acadêmico, mas na prática o turista cansa. Então esse é o nosso desafio. A gente quer perguntar muito, mas não pode. Então a gente vai tentar respeitar mais ou menos essa base, né, meninas, e fazer perguntas próprias. Então, primeira lição de casa que fica para o trade, e a gente já pode até anotar naqueles encaminhamentos, se você quiser ir lá, Ana, ou não sei se você quer fazer pelo processo achar mais fácil, mas a gente precisa escutar de vocês, quais são as perguntas específicas que a gente pode colocar no QR Code. De repente poderia fazer formulários pequenos, mas diversificados. O universo de 2000, a gente poderia ter 3, 4 formulários pequenos que abrangessem todas as informações que você quisesse, mas que não fosse cansativo para quem está preenchendo um formulário, entendeu? Como é que a gente está pensando, Regis? Vamos lá, porque essa é a pauta mesmo que a gente está quebrando a cabeça. A gente viu que tem perguntas específicas para os setores. Tem gente de hospedagem que quer uma coisa, tem gente de receptivo que quer ver outra, vocês querem ver outra coisa. Não, só que o que acontece? A gente quer manter um núcleo duro, que faixa etária, nome, enfim, aquele núcleo duro, né? Ou então, coisas, por exemplo, você voltaria ao Rio Grande do Norte, isso pode ter em todos, né? E deixava uma específica para esse setor. Essa seria a ideia, entendeu? Mas aí vocês têm que me falar, primeiro, o que a gente vai fazer nesse questionário próprio de vocês. A gente não precisa decidir tudo hoje, mas é para a gente começar a ruminar. Para quando a gente for em agosto, setembro no máximo, final de agosto, setembro, a gente vai fazer a outra reunião, aí eu já queria que isso já tivesse avançado, para a gente já começar a aplicar no segundo semestre. Mas se a gente começar a pensar, como é que vai ser esse questionário? Tem uma parte que vai ser igual a todos, mas tem que ter uma parte que vai ser específica de vocês. Primeira coisa que eu acho que tem que ter para esse segmento é avaliar. O senhor fez um passeio de guia, de bugueiro ou uma condução pontual local. E ali já é uma informação que depois eu vou poder trazer para vocês depois. Olha só, a gente pegou só o questionário de quem aplicou com vocês e esse foi o perfil. Sugestão, detectar de onde partiu o serviço. Exemplo, nós temos os bugs, nós temos partida dos hotéis aqui de Natal, nós temos partida de Extremóis, da praia de Genipaul, nós temos partida hoje já acontecendo na Lagoa de Pitanguinha, nós temos partida na praia de Porto Mirim, que é em Ceará Mirim, temos na Tibau do Sul, né, Pipa, e temos Bahia Formosa, ou seja, é uma informação pertinente para você saber qual a satisfação desse pessoal de cada grupo, roteiro. Entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. Em cada um. Nessa parte dura do questionário,
para fim de registro da pesquisa, é necessário identificação completa e tudo, porque a gente às vezes tem até uma inibição do turista de preencher. Eu falei nome porque eu falei automático, né? Sai por pergunta de idade, mas o nome, se não me engano, a gente nem pode pegar por conta de proteção de dados, lei de proteção de dados. Então eu falei nome, mas acho que o nome nem. Porque eu acredito. A gente pega dados, faixa etária, faixa etária, gasto renda, médio, renda. Isso a gente pergunta, esse é o mas o genérico. nome. Porque CPF, eu vejo né? importante aqui, e aí os colegas que vão entender, por exemplo, hoje eu quero direcionar uma propaganda do meu Instagram para noivas da região sul e sudeste, entre 25 e 35 anos, que procuram lua de mel no Nordeste, para jogar a propaganda do guia, do passeio de bug, certo. Porque a gente sabe que esse público, quando a gente pega de fora, se chegar em Natal, é mais fácil a gente reverter. Então, dentro desse perfil, dessas pesquisas vai ter lá, por exemplo, mulher, a idade, faixa etária, né? E assim, casado, solteiro, filhos. Ou com quantos Deixa eu ajudar. Inclusive, tudo isso que você está falando, eu consigo fazer aqui no Cida, porque realmente Já aqui tem, o projetor não está. Mas eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo, por exemplo, separar aqui no grupo grupo de viagem, cônjuge, que é casal. Aí eu já faço o filtro. Aí você falou que Natal? Não, qual foi que você casamento, falou? Noiva, não. Eu aqui peguei cônjuge. Aí você quer saber Nordeste, você falou? Porque não, na verdade, no momento que eu vou direcionar lá na rede social, eu boto, né, com esses. Mas é isso. Pra gente Esse aqui, filtro que você citou, A origem dos cônjuges. eu consigo fazer isso agora aqui. A origem, pronto, A origem. Origem dos cônjuges. Então, por exemplo, se eu for clicar cônjuge aqui, ele já me deu um filtro. Tem o 1451 que veio um casal, que veio com cônjuge. Aí, por exemplo, se eu for botar Nordeste, eu dou um cônjuge. faixa etária, coloca entre 25 e 30, porque a gente já tem uma faixa etária mais nova. Faixa etária, agora um pouquinho aqui eu já fiz o número. Aí faixa etária. Aí, obrigado. 25 e 35 eu tenho aqui. Outro, tenho 335. Olha só como já reduziu mais. E olha só a região da onde vem. Olha só São Paulo aí forte com 15%. Entendeu? Então, ótima essa sua questão, porque hoje a gente consegue fazer isso no Sírio. A gente consegue fazer isso. E esse dado isso é para vocês usarem. ele está aberto na internet para quem tiver interesse buscar. Né? Ô Marcelo, acho que nessa questão das perguntas também, poderia fazer numa pergunta 3, vem de onde, quantas pessoas e quais idades, uma pergunta só, para ele responder numa pergunta só. Isso aí, Você ia reduzir o número de pelo menos o tamanho, né? O tamanho, Assim, como isso também é feito online e tal, mas assim, o legal isso aí tem no núcleo duro. Isso aí tem no núcleo duro e muito disso já está exposto. E é para usar. E no começo é difícil de usar. Eu mesmo vou abrir o cabaré aqui um pouquinho, mas quando você vai vendo que é tudo interativo, é só você clicar que ele vai dar os filtros. Esses encontros aqui é para isso. Pode inclusive ter um dia que você fala assim, Marcelo, eu fui na minha casa, cliquei no Sírio e não saí do canto. Sai do canto não. Eu cliquei de um lado e eu não enxerguei, né? Vamos então fazer um momento mais específico para isso com o trade? Vamos. Né? Então isso é também para a gente estar junto e vendo isso. Aqui como ele está com o projetor, eu não estou vendo bem especificamente, mas dá para fazer. A minha pergunta é, quais são as coisas específicas para esse segmento? E aqui a gente já anotou que, distinguir quem é que está aplicando e distinguir a localidade. Não, ponto de partida. O ponto de embarque. Isso a gente pode botar, então, ponto de embarque, excelente, ótimo. Tanto para o guia como para o bugueiro. Não, Acho que tem guia também partindo de outros, não tem? Ou só parte daqui? O condutor é local, então teoricamente ele não pode sair daquele local, ele parte e termina ali. Mas até isso é bom, né? O condutor fez atendimento aqui, ele fez atendimento aqui. Isso vai servir, o condutor tem essa questão muito forte, apesar dele ser fixo,
A gente sabe que o pessoal ali da Estrada da Ribinha Tem circulado tem muito, circulado muito, né? Ele não pode conduzir, mas aí a gente tem um dia que o cara tá aqui na Praia do Meio, lá no Rio Doce, e aí a gente vai Ele não saber pode qual- fazer o que o guia faz, né? De botar o povo no ônibus e sair andando. Teoricamente, Mas tem pontual. feito. Mas aí dá pra gente ter uma ideia de onde ficaria a mancha e maior movimentação para embaixo. Isso. Marcelo, só uma pergunta. Engloba também o rodoviário ou esse é específico para Ele também é aplicado na rodovia. também? Ele também é aplicado na rodovia. Inclusive, a gente tem um ponto de coleta na rodoviária. Não é rodoviária. Rodoviário- de estadual, não. Tinha com ônibus de receptivo. condução rodoviária. Tendo um guia, a gente quer passar para um sindicato de guia. O QR sindicato Code de guias. e o Ó, guia. gente, esse QR Code é de vocês. É boa. Usem. Pedindo Se tem guia, vai aplicar. Agora, se não tem guia, tá errado. Ou não tem um condutor, não tem um bugueiro, não tem um guia. Não, isso do Aí é QR Code uma vai dar discussão, pra- né? Enfim. Então, essa é a ideia. É dar para os guias. É dar para os guias, é dar para os bugueiros. Apliquem para a gente poder saber como é que está o nosso Dentro turista. dessa mesma ideia, eu estou vendo que tem uma mancha maior em cima de Natal. Então também funciona para o emissivo. Para quem é de Natal, por exemplo, eu trabalho... Na verdade, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho muita gente de Natal, qual é aqui o conceito de turismo, ou de turista, que é o mais importante? É quem sai Fora da sua cidade. Então, como eu tenho muita gente em Natal que vai para Gostoso, que vai para Tibau do Sul, que vai para Mossoró, ele lá entrevistado Aparece. comigo. Aliás, Aparece como turista. eu, quando vou passear em Tibau do Sul, sou turista. Não, Então, mas eu essa é a ideia também, porque aí eu consigo direcionar o meu passeio dentro do Rio Grande do Norte ao tipo de público que eu posso buscar. Perfeito. Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente não precisa fechar isso agora. Eu queria mais, na verdade, provocar. A gente já anotou, acho que já tem duas coisas importantes aí. E fica como tarefa de casa acessar o Sírio. Eu sei que aqui está um pouco difícil de ver, mas acessem Sírio.tu.br. Sírio.com.br. Se qualquer dificuldade, manda um WhatsApp para mim, para Ana, que na hora a gente... Bota o HTTP na frente. Agora, espero que eu acho que até amanhã vai ter que botar o HTTP na frente, porque está em teste aí para vocês. Ele tá nesse novo layout. http://. Pode falar. Sugestão aqui, já que estamos aqui os sindicatos. Pessoal, por favor, que eu quero falar aqui. Não, porque assim, só uma sugestão, já que estão aqui os sindicatos dos bugueiros e dos guias, né? E assim, eles passarem para os pessoal, os bugueiros e os guias, falar um pouco sobre o Sírio, porque assim, eu conversei com vários guias, eu estou como condutora de ônibus, e muitos não conhecem, não sabem nada sobre isso. Na verdade, a gente vai fazer, eu peço licença, a gente está fazendo ao contrário. Esses momentos é para isso. A gente está criando isso como inclusive ele é uma turma. A ideia é essa. Poxa, eu sou um bugueiro, eu sou um guia, eu não sei usar o Sírio, tem aula já, só ir. Agora sim, tem que estar no sindicato dos guias ou no sindicato dos bugueiros, porque a partir daí são os sindicatos que representam o conselho. Então assim, tem guia que está interessado, convida para que aqui a gente vai fazer junto, né? Ou o bugueiro que está interessado, a gente vai fazer isso. Como nos próximos a gente vai fazer uma sala de aula mesmo, aí e vai ser mais tete a tete, a gente pode até junto ir testando as coisas. Hoje é mais um dia de apresentação, mas essa é a ideia. Porque se deixar cada um sozinho, vai lá, avisa lá para os guias olharem, os bugueiros olharem, a gente viu que isso não vai funcionar. Eu estava com um representante de um grande grupo que está fazendo hotéis, tem o Lagoa Park, quer dizer, um grupo muito grande, né? Investindo muito dinheiro, eles não sabiam. Eu até pedi para ligar para você, para ele marcar uma reunião com você e assim, focar, porque ele está... Acho que você me passou, não Foi, eu disse, ó, ligue para o Marcelo e tudo, por quê? Porque ele é da área de lazer e diversão, essas coisas. Então, assim, talvez ele tenha interesse em muitas das informações que ele não sabia, entendeu? Por exemplo, um segmento que a gente não contemplou agora desses 5 que eu falei, foi, por exemplo, lazer. O do Sebrae, o mapeamento do Sebrae, eles também fizeram 5 setores, mas eles não colocaram
Eles colocaram receptivo, guias e guias tudo junto e fizeram de lazer. Né? Equipamentos de lazer. Pode ser um outro setor, a gente vai começar com esse sim. Né? Mas enfim, aqui tem informação, teoricamente qualquer um desses pode entrar e acessar. Né? Mas agora a gente quer fazer um trabalho direcionado com esses setores. Deixa eu andar mais um pouquinho para frente, aproveitando essa pauta. Pessoal, então, lição de casa, principalmente para o nosso colega de mercado, entrem, testem e pensem, fora essas perguntas que estão aí no Moodle, que são essas que estão aí, uma ou outra específica para o nosso segmento. Já falou ponto de partida e já falou separar por quem está atendendo. Pode falar. Pode falar. Deixa eu me lembrar aqui que eu Tem erro não. Ó, enquanto você está olhando, eu sei que eu estou passando e vocês estão vendo mais um monte de coisinha aí. Mas... Só o vulto. Só o vulto, realmente aqui, como os dados são. Eu até posso dar um zoom mais aqui, acho que talvez melhor. Pensar que era meu óculos. Assim melhora? Melhora pouco, né? Não tem Tá, e aqui o que eu vou ter? Deixa eu dar. Já que não está funcionando, eu vou dar um zoom menos. Eu queria passar isso principalmente para os bugueiros. Ó, passeio de bug. Eu tenho aqui, tá? Especificamente para bug, eu tenho aqui uma pergunta que é aberta. Quais são os passeios que você fez? Né? Ou quais são os atrativos que você visitou? E aí eles aqui colocaram o passeio de bug em 15%. Quando eu faço um clique, ó, cliquei, ele vai, o painel todo vai ficar só para quem passou de bug, que desses 15% que falaram que passaram de bug, né? E deixa eu ver se eu dou um zoom mesmo, agora até para mim. Né? Então eu tive 390 pessoas que falaram que passaram de bug, e o que eu consigo ver, né? Quem passeia de bug tem um gasto médio, vamos dizer assim, alto, ele já aumenta. O gasto médio de quem não passeia de bug é 300 e algumas coisas, quem é de bug é 412. Quem passeia de bug fica muito mais em hotel e resort, então o cliente do bug é muito hotel e resort. Muitos têm ônibus de turismo, tem um aumento significativo comparado com a média. Transporte por aplicativo e carro alugado. Então, esse aí. E quem é que menos pega passeio de bug? Quem vem em carro próprio. Tá? Então, Marcelo, para mim isso é óbvio, mas isso agora a gente tem dado e consegue enxergar isso. É óbvio, assim, mas um pouco fácil, no meu entendimento. Pode falar. Porque, como você não sei, mas eu acho que não pesquisou, por exemplo, em Jeripabu. A gente não tem Jeripabu aqui. E o cara que vem de carro próprio, ele vai diretamente lá na praia, então ele utiliza os bugueiros de lá. E aí, de repente, não apareceu para você por conta dessa. Olha só, aqui está a pérola do nosso momento. É isso, por exemplo, esse dado está aqui, tá? Isso é um dado muito robusto, é uma grande quantidade, mas a gente precisa melhorar o local de coleta, a gente só coleta nesses 5 lugares. Então, isso faz sentido, mas se você, como você só coletou Natal, São Grande do Sul, Tibau do Sul, você não foi em Jeripabu, porque quem está em carro próprio está indo para Jeripabu. O QR Code ele vai me fazer chegar aí, mas hoje isso pode ser uma explicação perfeitamente normal, que a gente tem que atentar até para o nosso relatório. Né? Dentro desse dado, o que aqui está me falando? Pegou carro próprio, ele não usa bug. Só que aqui o trade, a prática, me fala, calma, deixa eu dar uma dica, porque onde você coletou, isso não aparece. Carro próprio, eles estão indo direto para Jeripabu. Aí é legal. Aí isso a gente tem que verificar. E locadora também. É o pessoal que locadora aqui saiu alto. Saiu acima da média. O carro e vão para lá. Mas aqui saiu muito locadora. Inclusive eu posso até separar aqui para o Natal, se quiser. Ó. Deixa eu botar um só Natal. Mas eu acho que o que a gente está querendo dizer é que tanto os carros próprios como os carros focados que alugam carro também vão lá. Mas aqui nos dados ele está me indicando bem o carro alugado. Então, ele não achou o carro próprio.
Ao contrário, o carro próprio, ele está dizendo que E como quase ninguém. é uma pesquisa de demanda, mais uma sugestão de pergunta, né? De repente, a gente conseguir diagnosticar desse estado, qual foi a motivação na tomada de decisão do destino? Eu tenho aqui, deixa eu chegar na motivação, qual é o meio de hospedagem, aeroporto, espera que eu tenho uma de motivação, acho que é em planejamento da viagem. Quando ele estava pensando em Por que viajar... escolheu a RN? Beleza natural aqui. É. Beleza natural 63%, distância 14%, variedade. Onde buscou informação? Já conhecia, amigos e familiares, plataforma Google. Motivos da viagem, turismo, passeio, 89%. Visita parentes e amigos, aqui eu tenho. É setado a lista dos, por exemplo, na ideia de colocar o ponto de embarque. Se o cara embarcou em Genipabu, aí ele vai lá, Genipabu. Mas, se, por exemplo, ele quer embarcar em Santa Rita, que é ao lado. Santa Rita, vai estar setado o local ou fica a lacuna em aberto para ele digitar o... Eu acho melhor estar já no default, isso é uma coisa importante, a gente já pegar a lista e colocar, porque se ele digita tem um sério problema. O que bota a letra maiúscula, o que bota a letra minúscula, até saiu aqui um bug com E. Quem escreveu o bug com E, ele vai ler que é uma coisa. Quem escreveu o bug com Y, ele vai ler como outra. Então, isso é uma coisa importante, a gente já tem uma lista de todos os locais de ou outros, pode ter aberto lá no final, mas a gente tem que tentar padronizar, porque senão isso cada um vai escrever de um jeito. Imagina um turista escrevendo sozinho, vixe, ele vai escrever Genipabu de tudo que é jeito. De natureza, né? Motivo de tomada de decisão, é isso? Porque a gente não consegue ler a lista. Realmente não está, mas aqui está, principais motivos da viagem, turismo, passeio, 89%. Não, tomada de decisão. Por que escolheu o RN como destino? Beleza natural. Então, será que em algum momento aparece o passeio de bug aí nessa lista? É só uma curiosidade, né? Na verdade, aqui não, porque na verdade o passeio de bug, sabe onde ele vai aparecer? Quais são os atrativos que você visitou? Não, mas é aí mesmo, eu queria... Não, mas aqui a princípio... Porque assim, natureza, para ele vislumbrar toda essa nossa natureza, ele utilizou um veículo. Ele não vai sair a pé, vai lá nas dunas de e voltar. Então, onde é que eu quero chegar? Que a natureza aparece em primeiro, mas com a contribuição do bug, porque o bug é que leva para ele conhecer essa natureza. Clandestino ele está usando e passando as pessoas pelas empresas que teria que tem esse QR Code para ensinar, que eles já pensaram. E hoje tem esse clandestino, que dá um espaço para vocês não se preferem estar com eles. Não é isso? Sim, natureza. Fiz uma trilha no Parque da Juna, ok. Mas eu fiz um passeio de bug e conhecia Lagoa, Juna. Isso é natureza também, então. Hoje. Enfim, né? Só sugestão. Como você nos chamou aqui para isso. Essa é a ideia. Aproveitando. Deixa eu ir mais específico. Da mesma forma que a natureza, quando a gente pega o público local... Também, a 4x4, que é realidade, né? Mas os guias também, quando leva, é para a natureza. Maracajaú, vai mergulhar na natureza, então. Agora para os guias, eu tenho aqui, eu até vou dar um zoom mais aqui, eu tenho também a avaliação de satisfação, o quanto que o turista está satisfeito. Eu não tenho um específico para o guia, ou eu não tenho específico para o Google, eu tenho passeios oferecidos, todos os passeios oferecidos, e tenho um específico para o guia, que ele está aqui, ó. Então vamos lá, esse aqui não sabe, aí meninas, me ajudam aí com essa aqui. A maioria que diz que não sabe é porque não fez. Então 67,3 não fez. Não fez o quê? Não fez serviço o guia. De guia. Não usou o serviço de guia. Né? Aí aqui o turista confunde muito. Às vezes ele pega um Google e ele acha que pegou um guia. Né? Isso é pra gente academicamente é muito simples. Mas cara, deixa eu fazer uma pergunta. Essa pesquisa ela é feita desde a chegada do aeroporto até o retorno? Mas não, só geralmente passeio.
geralmente eles tentam pegar no final da viagem. Então, quando está indo embora do aeroporto... Pois existe uma controvérsia aí, até porque a maior parte dos passageiros que chegam aqui, eles chegam por agências de turismo. Consequentemente, eles têm guia. Não, assim... Esse contato existe quase que... assim, o que acontece aqui? Eu entendi o que o Júnior falou. Pode ser, com o QR Code, eu vou conseguir suprimir isso. Mas pode ser que eu pegue um turista na praia, porque eu tenho um ponto de coleta na praia, ele chegou lá, a gente tenta pegar turistas que já estão no final da sua jornada, mas acaba pegando quem está no meio. E ele ou não sabe que usou o guia, ele nem sabe direito que é um guia, ou então ele não fez ainda, né? Então, por isso que pode vir aqui como ele não usou. Ele não sabe porque ele não usou, e ele não usou, pode ter vários motivos, ou porque ele não identifica, ou porque ele mesmo ainda não usou. Qual é a pegada aqui? Né? Eu usaria mais para mirar a satisfação. Né? Como é que está a satisfação com o serviço de guia? Me ajuda aí, Ana, com os númerozinhos para mim. Ótimo, 16,29%. Mas aí você tem um universo que não sabe grande. O ótimo foi 16 e o bom? Bom, 13. 13. E ruim? Regular, 66. Então ele está entre ótimo e bom. Ele tá entre ótimo e bom, e eu posso filtrar. Deixa eu ver o cônjuge, o que acha. Marcelo, antes só não sei se atrapalha, mas o que eu penso, a gente tem muito problema hoje em dia, todo mundo é guia. Você está no Uber, não, porque eu sou guia. Aí está ali o condutor, aí o condutor às vezes acaba para poder vender, eu sou guia. Talvez a nomenclatura guia de turismo credenciado, talvez influencie ou não. Pode ser que no momento que o cara fala assim, guia de turismo credenciado, tu é credenciado? Aí, peraí. A gente pode colocar isso no QR Code, bugueiro credenciado, guia credenciado. Faz sentido, até porque podemos botar isso na hora do guia gostei. de turismo com orientador. Com orientador, Porque eu acho que vai ter essa diferenciação. Condutor / orientador, que não necessita de uma certificação. Aí tem o bugueiro credenciado, que precisa passar pelo processo, e tem um guia credenciado que precisa passar por esse processo que vocês estão aqui agora. Né? Então eu acho que isso é uma observação que a gente pode deixar. Para a gente é muito interessante, até para a gente acompanhar, esse daí para a gente é legal, porque são dados que nos interessam. A partir do momento que existe algo que cite o guia, essa pesquisa ela nos interessa. Então para a gente ter um parâmetro da situação. Total. Eu vou aqui tirar a curiosidade. Voltando à motivação, eu acho importante a gente conseguir demonstrar mais claramente o que leva. Eu estou em São Paulo, sabendo que daqui a 3 meses eu vou tirar férias. Onde é que eu vou, meu Deus? O que faz ele dizer, eu vou para o Rio Grande do Norte? É importante, enquanto categoria, porque quando a gente chega para cobrar, para pedir apoio e tal, são dados que nos embasam a cobrar determinadas ações do governo. Né? Assim, eu acho que pode ser, que tipo de passeio te move aí a Natal, entendeu? Que atração de Natal é que te chama mais atenção, ou que foi o motivador da sua ida? E pode ser, ela pode ser, oferecidos foram fundamental ou foram fundamentais na sua escolha. Alguma coisa assim, a gente pode botar alguma coisa assim. Porque assim, quando eu falo Pantanal... Qual foi o passeio que lhe chamou a atenção antes de vir a Natal? Nessa pegada. Porque quando você fala assim, você tem coisa implícita, assim, eu vou ao Rio de Janeiro, é Cristo Redentor, se eu vou ao Pantanal é o Jacaré, se eu for ao Amazonas é fazer uma viagem no Rio, se eu vou a Natal, o que? Eu sei que é natureza, termina sendo natureza. Mas o que é que da natureza me atraiu? As dunas. A atração que fez você vir a Natal. São as dunas, são mergulhos, sabe, você tem um... A gente tem essas de perfil, mas a gente pode fazer uma específica. A gente não está com os QR Codes para fazer específica, é para isso. É para ter um pleito de vocês. A gente já tem pessoa falar. Outro segmento ia falar, a gente já tem 3 de motivação, a gente já tem um robô que fica olhando as redes sociais para ver o que eles pensam na hora de vir. Mas pode ser que esse segmento queira uma especificidade, a gente nota. Tipo assim, é quase assim, a imagem da cidade para você, quando se motivou. Quando você pensa em Natal, pensa em quê? Entendeu? Pessoal,
Vamos lá, pera um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar para a gente não fugir com o tempo, que já são 9h05. Eu tenho aqui de mão levantada Hertz, você e o Cleiton e o colega lá atrás. Esses insights, hoje a gente não precisa definir nada, a gente já está anotando muita coisa, mas vamos trazer isso até mais sedimentado. A ideia hoje era só provocar, para na próxima reunião, vocês olhando inclusive melhor, porque aqui está até ruim para vocês verem, olhem com calma, e aí depois falam, olha, aí vocês vão ver as nossas motivações, aí lá, olha, eu vi que tem a motivação, mas vamos fazer para a gente um específico assim, 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 assado, então isso a gente pode avançar com calma depois. Foi até que ele alertou assim também a questão do QR Code. Tá? Então assim, eu tenho o meu, eu vou estar lá com o seu bugueiro, eu vou ter acesso a esse QR Code. Mas se pessoas que não sejam bugueiro pegam esse meu pega o QR Code do bug e sai partilhando. Vamos lá. A pesquisa é uma. O que eu posso ter? Vamos lá. Pessoas querendo fraudar a entrevista. Isso é um problema, mas a gente inclusive, a gente nem está abandonando a pesquisa de campo para ficar no QR Code. A gente quer fazer os dois. Porque a gente entendeu que as classes têm demandas específicas. Má fé nesse sentido pode ter. Mas se um bugueiro ou se um guia que não são credenciados aplicarem, sinceramente, é informação de todo jeito. Eu acho que é importante. E se a gente coloca essa pergunta que vocês disseram, aí a gente bota bug credenciado, guia credenciado, condutor ou orientador local, ou outros, aí a gente vai começar a ter essa estatística. Tem um monte de gente aí que está preenchendo e está dizendo que não foi nem com bugueiro e nem com guia credenciado. Então acho que isso é até uma pegada legal desse QR Code próprio. Mas é um risco. Alguém pode, de má fé, sair respondendo sem parar que nem louco. Agora sim, qual é a vantagem de ter muitos respondentes como a gente tem em 2000 e quanto vocês podem fazer milhões? Porque a fraude fica mais difícil. A fraude fica e tem ainda pergunta teste no meio, né? Para ver se tá. O pessoal do IPDC antes pedia telefone para ligar, mas hoje não pode mais por conta de dados pessoais, mas a gente tem uma pergunta no meio. Mas é isso que eu falo, quando a gente tem um volume muito grande de dados, você tem que fraudar muito. Para anular. Para dar um problema. Eu acho que não. Eu acho que o pessoal acha que não é. Vamos lá, mais uma. Já falou? Bom, vamos lá. Eu sou da região hoteleira, né? Eu acho que eu vou ter uma reunião também, não sei se eu vou participar. Respondendo a que ele perguntou, guia o turista vem com que sonho? É bug. Eu converso com 100% dos meus hóspedes, 70% vem com bug na cabeça. E eu sou da 4x4 também. 0% conhece a 4x4 lá fora. Conhece quando chega aqui. E a questão do QR Code, eu acho que para a rede hoteleira deve ser completa. Com passeios, com tudo. Porque o turista tem mais tempo para responder. É verdade. Mais tranquilidade para responder, entendeu? Tá, a gente vai ter a reunião específica de hospedagem, mas já fica com uma anotação também. A gente, né? Pode ser. Pode ser. Interessante. Vamos ver com o meio de hospedagem. A questão o nosso grande desafio nesse questionário é muito pequeno, quase impossível, porque todo mundo quer botar a pesquisa, e muito grande é o que geralmente acontece. A gente aplicou de eventos, ficou gigante. Quem estava lá fez, olha, um monte de gente respondeu, um monte de coisa que para ela não fez sentido e desistiu no meio. A gente tem esse desafio, mas pode ser, o meio de hospedagem pode ser um que pegue todos, ou quase todos. Até essa pergunta que ele quer saber, pode colocar na hospedagem. Aqui a gente vai falar qual passeio que ele veio buscar. É uma pergunta que pode colocar na hospedagem. Vamos lá. Eu acho que ao invés de colocar qual passeio ele veio buscar, porque nem todos saem de lá para cá buscando algo assim específico. Normalmente essa pessoa que busca algo específico foi o parente dele que chegou e falou. Eu acho que deveria perguntar qual passeio mais te agradou. Porque ele chega aqui, ele tem mergulho,
Eu chego aqui, tem quadro. Pode ser, a gente pode ter uma aberta. Qual passeio que mais agradou? Dos passeios feitos até o momento, qual mais agradou? Tem uma de eventos assim. Mas sabe, você vê como uma coisa, ela é bem diversificada, né? Que quando eu trabalhava acho que era na UELTU, no final do passeio, tinha um questionário para o Até hoje eles têm um opinário. Aí você acredita que já houve caso de você perguntar o que você mais gostou, mais esquibunda. Acredita? Você vê como uma coisa hilária. Dava um opinário. Lembra? É importante o opinário. Tá, e é isso. Na verdade é o velho opinário, só que isso sistematizado e tudo mais, mas esse é o velho opinário. Pessoal, mas eu não quis citar a questão do opinário, eu quis citar o tipo de passeio que ele escolheu, entendeu? Assim como ele. Isso. Pessoal, tá aí então, tá bom? Eu sei que a gente teve alguns percalços aí, mas eu acho que a mensagem tá passada. E muita coisa já foi anotada, mas vamos também levar essa lição de casa também para o nosso pessoal. E aí a gente traz isso junto para fechar na próxima reunião. Para que se a gente fechar isso na próxima reunião, a gente aplica ainda no segundo semestre. Porque senão essas discussões são longas. Tira a pergunta, bota a pergunta, deixa desse jeito. Aplica com o turista, ele não entendeu, ficou mal feita a pergunta, né? Foi para eventos, aí faz de novo. Não é fácil, tá bom? Show de bola. As nossas pautas eram essa. A gente já falou sobre os sites 2023. A gente já falou sobre a questão do QR Code, fica como lição de casa e a gente já anotou algumas coisas aqui. E, na verdade, pessoal, e aí depois ficaria outros assuntos, outros temas. Eu não sei se eu acabei correndo muito, mas as nossas reuniões, a gente tenta fazer elas rápidas, né, objetivas. Poxa, mas Marcelo, daria pra gente abrir 20 assuntos aqui, mas fica cansativo, perde o foco, e a gente não vai se reunir várias vezes no ano, nessa ideia, 4 vezes ao ano, então a gente faça elas menorzinhas. Marcelo, tem uma informação que eu vou dar, que a gente já está... O guia legal, o bug legal, tá certo? A gente está tentando... Deixa eu passar o microfone, já que você vai fazer informes aí importantes. Nós estamos aqui em junho, né? Então a gente está procurando apoio, a BIH já sinalizou esse apoio, da gente fazer a campanha do guia legal e do bug legal. O que é isso? Vamos supor, no para-brisa do bug vai estar anexado lá no para-brisa do bug, né? Colado um QR Code, tá? E nesse QR Code o turista, ao clicar nele, ele vai saber se aquele carro está legalizado, se o motorista está com toda a documentação exigida, tá certo? Se o carro também está com seus alvarás, seu seguro, tudo ok, tá? E nos hotéis vai ter a campanha, né? Vai estar lá um banner lá no hotel dizendo para as pessoas procurarem o guia legal, e o guia tem o QR Code na sua própria credencial. Não sei se você vê, tem um QR Code, né? Entendeu? Então ele, antes quando vai fazer o guiamento, ele chega para o guia, você pega um carro locado, vai um guia, às vezes muita gente tem guia e vai. Não, confirmar como é que está a sua situação, né? É segurança para o turista. Então ele vai clicar e vai estar lá. Se ele está dentro da validade, se ele está em dias com as obrigações de guia de turismo. Entendeu? Isso é uma forma de passar mais segurança para o turista que chega na nossa cidade. Que a preocupação da gente ultimamente é exatamente essa. É uma cidade que os meios de fiscalização não funcionam, tá? Então você anda ali na Roberto Freire, você vê a quantidade de gente vendendo, tirando o trabalho de vocês no futuro, né? Porque são pessoas que não têm capacidade técnica para estar ali, estão dando informações que nem eles sabem o que é que estão dando, né? A maioria nunca fez aqueles passeios. E vocês terminando o seu curso, vocês vão com conselhos locais. E ali eles não sabem, não tem tantas informações, então é o contato que está tendo com o turista. Então o turista está comprando aquele serviço sem a segurança e vai receber o produto, tá certo? Sem a segurança na prestação desse serviço, ok? Então é fundamental que o guia legal e o bug legal, o turista se sinta seguro dentro da cidade de Natal, tá bom? E aí, Marcelo, no nosso próprio QR Code a gente pode já lançar, ao clicar isso, lá no final está um questionário, tá certo? Ele clica no próprio lá, que vai estar daquele próprio bugueiro, ele joga o questionário, depois ele preenche esse questionário. Que sinergia legal, né? E, inclusive, Marcelo, não sei se te ajuda em alguma coisa. Obrigado. Eu não sei se me ajuda em alguma coisa também. Precisa
Nós, quando eu digo nós, sindicato dos bugueiros, com o sindicato dos guias, nós pleiteamos da prefeitura, não sei se vocês lembram de uns trailers que tinham na época da Copa, uns trailers bem bonitos, azuis e tal. Então nós pleiteamos e conseguimos esses 3 trailers, né, para servir tanto para os bugueiros quanto para os guias de turismo. Ali vai servir de quê? Ponto de informação. O turista, lá não é um ponto de venda, porém, o turista ele chega lá e diz, olha, eu quero fazer um passeio de buggy. Então, quer dizer, ele vai ser quem vai ser indicado? Aí é com os bugueiros, mas sabe que ali vai ser um bugueiro credenciado e que esteja todo legalizado dentro dos parâmetros que são exigidos pelo sindicato dos bugueiros. Eu queria ir, eu estou com minha família, eu queria ir conhecer Pipa no meu carro, eu queria alugar um carro, estou com um grupo aí, estou sem guia, como é que nós vamos fazer? Aí, ela não deixa de ser um balcão de vendas, porém, nós não vamos oferecer, nós vamos recebê-los e de acordo com as necessidades deles, né, nós vamos suprir de acordo com a legalidade. Eu quero um passeio 4x4, como o Maurício bem falou, hoje é uma realidade, né? Não tem mais como contestar isso daí, é uma realidade. Eu quero fazer principalmente, que é inclusive, usando Marcelo, não vou estourar mais de 1 minuto não, até porque é bem informativo mesmo. Muita gente, algumas pessoas falam, mas os bugueiros têm rivalidade com o 4x4 e tal. Hoje a mentalidade é totalmente diferente, pelo menos o que a gente tem conversado. Os 4x4 eles são bem-vindos. O que é como presidente, qual é o objetivo dele? Entre legalizado, entendeu? E não assim, porque é prejudicial para vocês. Por exemplo, a maior parte são guias, mas tem uma parte que não é guia. Então, se eu tiver um problema, como é que eu vou recorrer a quem? O cara não tem Embratur, o cara não tem Cadastro, o cara não tem nada. Então, fica muito vago. Então, nós estamos alinhando tudo isso daí. A gente, todos nós temos interesse, já estamos alinhando, para ficar todo mundo, porque o mercado, ele suporta todos, né? Quanto mais opções, não vai diminuindo de quem já está, não. Muito pelo contrário, ele vai dando mais opções para o turista que aqui vem. Então, essa é a nossa mentalidade. Eu estou certo em relação à parte? A legalidade, sim. Aqui, dentro da legalidade. Tudo dentro do que é legal. Quem é que não quer legalidade, né? A legalidade vai impedir que um cara lá na praia venda para um turista. Gente, eu vou finalizar com isso. Só para vocês ficarem queixo caído, alguns eu acho que já sabem disso, que eu já percebi que tem gente aqui que já é da área. Eu peguei gravado, não sei se vocês, Maurício, Edson, o Macaíba, Alexandre já viram. Amigo, você não passeio para pico, o cara não quer não, passeio para mergulho, show, tal, passeio de bug. Isso eu estou falando, nada de credenciado, lá na praia. O cara vendendo picolé, só um picolézinho, o cara não disse um baseado. Isso foi filmado. Você tá entendendo? Então imagina só o tipo de mercado que está sendo oferecido. Né? Nada contra quem faz ou quem não faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte: fugiu totalmente do objetivo, desde um passeio com picolé, não vou nem citar um baseado, para não dizer que eu estou enfatizando. Mas esses dias saiu até uma Kombi, não foi? Foi uma Kombi, eu botei lá do grupo, tá? Foi. A Kombi furgão. Kombi de levar mercadoria, não é Kombi de banco não, aquelas Kombi fechadas, só com o vidro da frente. 10 pessoas. 10 pessoas dentro. E eles iam de bug. Dia de bug, 3 bugs, cancelaram 3 bugs e pegaram essa Kombi. Daqui a pouco estão indo de carrinho de mão, né? Não é Kombi de passageiro não, gente. Kombi de carro, aquela que é fechada, que não tem vidro não, é toda fechada. Pessoal, para não estender, eu aqui gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui pelo momento de hoje. Primeiro, agradecer a nossa professora Ana Cristina, que topou aí trazer os alunos, e os alunos que toparam também, pelo menos nesse primeiro momento, estar aqui. Eu acho que viram um grande momento especial, porque vocês estão inaugurando esse formato mais próximo que a gente está fazendo. Um outro agradecimento mais do que especial para Júnior, né, presidente do sindicato, que acompanha esse trabalho aí. Nossa, quanto tempo, hein, Júnior? Ave Maria. Os cabelos eram pretos. Meu cabelo era branco e você era mais cabeludo. Olha, eu era, não era não? Eu era. Culpa sua aí, viu? Brincadeira, obrigado aí pela presença. Hertz também,
o Sindicato de Bugueiros. Como é bom estar guias e bugueiros juntos, conversando, dialogando e pensando no melhor do nosso turismo, né? Acho que é ganha-ganha e todo mundo ganha. E também a Maurício que está aqui, porque Maurício, acho que talvez dos que estejam aqui, foi que acho que já teve em quase todas as reuniões do ciclo do ano passado. Quase todos. Desde daquelas reuniões que aconteceram no Senac do Centro. Do Senac do Centro, com o Verena. Verena. Com o Verena. E Júlio também estava nessa do Verena. Ainda pé de boi. Né? E assim, e isso só é possível graças a essa participação e essa interlocução de vocês. Tá bom? Luísa também, a nossa coordenadora aqui de curso, está aqui, apontando tudo. E todo mundo que veio, né? Do trade e tudo mais. E aqui nós temos, na turma de guias, temos pessoas que são donos de agências, que trabalham em agências, que vendem passeios, que são donos de hotéis, que trabalham em restaurantes. Tem muitas áreas aqui, né? Fotógrafos da UC. Olha aí. A turma grande aqui. Olha aí. Já são da área, né? Como disse Júnior. Isso faz a área, né? É a prática em si. E a sala de aula hoje em dia é muito mais isso, né? Um local de conexão, de encontro. E esse papel aqui é muito mais de mediação do que de apresentar alguma coisa. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Uma salva de palmas. O bom disso tudo que a gente está aprendendo muito, né? A gente está agora com a professora Ana Cristina, a gente até cita muito a respeito do que está acontecendo com a nossa Natal. Cadê o turista do nosso Natal? Aí a gente vê nessas discussões alguns erros que com certeza a gente vai consertar esses erros. Eu estava fechando um pacote hoje, que eu trabalho numa agência, faço parte dessa agência, e eu estranhei, o resort Natal está vendendo 2 diárias, cara. Sabe que o negócio está ruim? Que resort nunca trabalha com 2 diárias, sempre 3, 4 diárias. Hoje, quando você entra para fechar um pacote com um resort, os resorts estão fechando de sexta a domingo, porque é preocupante para a nossa cidade. E a gente tem que descobrir onde é que está esse erro, trabalhar em cima, não vamos depender só de quem a gente sabe quem é, e a gente tem que se unir, juntar e vamos resgatar o nosso turista. Então, não trazer o turista para andar de Kombi. A gente tira uma foto todo mundo? Lá fora? Como furgão. Lá fora a gente tira foto todo mundo? Ou tira aqui mesmo? Aqui cabe. Todo mundo pra frente. Lá pra frente. Todo mundo lá pra frente. Não sei se que eu aí uma puxada não. Mas eu também segurei e dá legal. Sim.